E aí, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Moisés Marques, professor de Química, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 do livro de vocês, a eficiência dos aparelhos, a potência dos equipamentos eletrônicos. Então, quando uma máquina realiza uma atividade, além da quantidade de energia que é gasta para realizar essa atividade, precisamos levar em conta o tempo que ela gasta para fazer isso. E a grandeza que mede essa quantidade de energia em relação ao tempo é a potência. Se você for em uma loja e tiver lá dois chuveiros elétricos, um com, por exemplo, 5.000 de potência e outro com 3.000 watts de potência, de acordo com esse conceito, isso significa que o que tem 5.000 watts de potência, ele vai conseguir esquentar o mesmo volume de água do que o de 3.000 em menos tempo, porque a sua potência é maior. E claro que isso também significa que ele também vai consumir mais energia. Por isso, em diversos aparelhos eletrônicos, vem indicada a sua potência em micro-ondas, ar-condicionado, etc. Então, a potência é uma grandeza que relaciona o trabalho com o tempo que gasta para ser realizado. Podemos calcular a potência através dessa equação aí. Potência, que é esse POT aí, é igual ao trabalho, que é representado por essa letra grega aí, tal, que parece um 2 de cabeça para baixo, dividido por ΔT. O ΔT é o intervalo de tempo. Em outras palavras, é o tempo que gastou para ser feito esse trabalho. Ou potência é igual a energia, quantidade de energia, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. Potência é igual a trabalho dividido pelo tempo, ou potência é igual a energia dividido pelo tempo. A unidade de potência no SI, que é o Sistema Internacional de Unidade de Medida, é o watt. Ou algumas pessoas chamam de watt. Watts, watts. E 1 watt indica a execução de trabalho ou de transformação de 1 joule de energia a cada 1 segundo. Então, uma potência de 1 watts significa que a cada 1 segundo, 1 joule de energia é transformado. Joule é a unidade do SI para medir quantidade de energia, joule. Só que em vez de usar watts por segundo, é muito comum usar o quilowatts-hora, que é quilowatt, que é 1.000 watts, por hora, que é 3.600 segundos. Então, 1 kWh, 2 kWh, e por aí vai. Inclusive, essa unidade é que é usada nas nossas contas de energia. Quando se fala em quilo, não sei vocês, mas eu associo ainda a massa, a gramas. E eu lembro que meu pai sempre falava na conta de energia, lá em casa ele falava: esse mês a gente gastou 30 quilos. Ele falava 30 quilos. Não estava errado, só que ele estava abreviando, ele queria dizer 30 kWh. E eu não entendi. Quando ele falava em quilo, eu pensava que ele estava falando de massa, de gramas. Aí eu ficava pensando, como é que vai pesar a energia? Porque naquele tempo eu não entendia. A palavra quilo significa 1.000. É um prefixo do SI para 1.000. Por isso que é quilograma. 1 quilograma são 1.000 gramas. 1 quilowatt são 1.000 watts. Quilômetro, 1.000 metros. E por aí vai. Então, o certo seria falar quilograma. Mas como nós estamos acostumados a falar só quilo, a gente chega no açougue, me deu 1 quilo de carne. Mas o certo seria 1 quilograma. Então, eu associei na minha mente quilo a grama, quilo a massa, mas na verdade quilo significa 1.000. Então quando meu pai falava que a gente gastava 30 quilos de energia, eu ficava pensando como é que pesa a energia. Só uma curiosidade aqui, por que a potência de um motor é medida em cavalos? Porque lá nas minas de carvão do século XVIII, para retirar o carvão da mina era usado cavalos que puxavam esse carvão. E aí quando os primeiros motores foram surgindo, para comparar a força do motor, eles comparavam a força dos cavalos. Não, esse motor aqui equivale a quantos cavalos? E até hoje ela é usada com a sigla HP. Quando você vai comprar um motor tem lá, quantos HP? 2 HP. O HP é uma abreviação da palavra horsepower, que significa potência de cavalo. Eficiência energética. Ao realizarem trabalho, os equipamentos eles convertem energia elétrica em energia térmica. Mesmo os equipamentos que são receptores. Lembra que a gente estudou lá? Receptores? Pois é. Por exemplo, a televisão. Ela não foi feita para esquentar, mas ela acaba esquentando. Ou seja, ela converte energia elétrica em energia térmica também. E quanto menos ela faz isso, quanto menos energia elétrica
é transformada em energia térmica, nós dizemos que é mais eficiente esse aparelho. Por quê? Porque quando um aparelho está esquentando, está convertendo energia elétrica em energia térmica, ele está gastando energia à toa, ele está perdendo energia. Porque se a função dele não é esquentar, e ele está esquentando, ele está gastando energia desnecessária. Então, quanto menos ele fizer isso, mais eficiente é o aparelho. Para facilitar a nossa vida, o Procel, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, criou um selo que a gente chama de selo Procel, que indica a eficiência energética de um aparelho. Então, quando você vai comprar um aparelho novo, lá na loja, geralmente tem uma etiqueta no aparelho que vai dizer se ele é mais ou menos eficiente. Então isso é bom para a gente, porque quando você compra um aparelho que é mais eficiente, em teoria você vai economizar na sua conta de energia. Por ele ser mais eficiente, ele consequentemente gasta menos energia. Ele consegue fazer o mesmo trabalho gastando menos energia. E aí essa etiqueta vai de A até G. A letra A é o mais eficiente e a letra G é o menos eficiente. Então eu, quando vou comprar, eu só compro de preferência A, só compro o mais eficiente. Para facilitar a nossa vida também, normalmente nessa etiqueta já tem calculado o consumo, assim, de forma fácil de perceber. Geralmente tem assim, consumo de energia em kWh mês. O que é isso? KWh mês. É a quantidade de energia que ele vai consumir se ele ficar ligado 1 hora por dia durante 30 dias, que é um mês. Então, com esse dado aí, você já praticamente sabe quanto você vai gastar com esse aparelho de energia por mês. É muito fácil. Porque, por exemplo, eu tenho um ventilador aqui que o consumo dele, que diz nessa etiqueta, é 1,36 kWh mês. Ou seja, se eu ligar ele por 1 hora todo dia durante 30 dias, ele vai gastar 1,36 kW de energia. Pronto. Então, eu sei que se eu ligar ele por 5 horas todo dia, eu vou gastar 5 vezes mais do que isso. Então é só multiplicar 5 vezes 1,36 e assim eu sei quantos kWh eu vou gastar por mês. E aí, para saber quanto isso vai dar de dinheiro, aí você vai pegar a sua conta de luz e fazer uma continha aqui que eu vou mostrar já já. Essa é a forma facilitada de calcular, mas aqui vamos ver a forma tradicional de calcular, né? Então vamos ver um exemplo. Se um equipamento de 1000 watts de potência ficou ligado por 1 hora, que equivale a 3.600 segundos, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Podemos calcular a quantidade de energia consumida da seguinte maneira. Vamos pegar aquela equação lá que a gente viu e aplicar aqui. Potência, acompanha aí, é igual a energia sobre o tempo. Então, se você reorganizar essa equação, você pega o tempo que está dividindo e passa para lá multiplicando. Então, fica energia é igual a potência vezes o tempo. Você precisa entender bem de matemática para entender essa organização aí, ó. O ΔT estava dividindo, estava abaixo do E. Então eu passei ele para o outro lado multiplicando. Então ficou o E, que já estava aí sozinho, deixei ele aí. E passei o ΔT para o outro lado da equação. Então ficou E igual a potência vezes ΔT. Beleza? Então, respondendo a conta agora, ficou E igual a, qual era a potência? 1000 watts vezes o tempo, que era 3.600 segundos. Então, quando você multiplicar isso aí, você vai ver que vai dar 3.600.000 joules ou joule. Se você converter isso aí para watts por hora, vai dar 1 kW por hora, que é o que a gente usa na conta de luz. Então, outro exemplo, se você usou um chuveiro de 5.000 watts por 1 hora, você vai gastar quanto? Já dá para saber que você vai gastar 5 kW por hora. Por que quilo? Porque 1 quilo não é 1000 e não era 5.000 watts, então dá 5 kW por hora. E a lâmpada? Se você passar 50 horas com a lâmpada de 100 watts ligada, quando você multiplicar 50 vezes 100 dá quanto? Dá 5.000 watts, ou seja, 5 kW por hora. Então, se você souber mais ou menos qual é a potência de cada aparelho da sua casa, você tem como saber mais ou menos quanto cada um gasta, fazer um controle. Tenham em mente o que gasta energia, porque tem muita gente que não tem noção de quanto cada coisa gasta. Por exemplo, uma lâmpada, principalmente dessas brancas, dessas de LED, gasta pouquíssima energia. Uma televisão também gasta pouca energia. O que gasta muito é o quê? Ferro elétrico, condicionador de ar,
geladeira, micro-ondas, esse tipo de coisa, porque geralmente tem uma potência mais elevada, chuveiro elétrico, mais coisas como lâmpada, televisão, ventilador, tudo isso gasta pouca energia e as pessoas não têm a mínima noção. Às vezes acham que uma luz está acesa vai gastar muita energia, não gasta. Para você ter uma ideia, eu tenho um condicionador de ar. Esse meu condicionador de ar, ele é econômico, a potência dele é de apenas 814 watts. Então, se eu deixar ele ligado por 1 hora, ele vai gastar 0,8 kW, ou seja, quase 1 kW de energia. Já uma lâmpada dessas de LED, que é de 15 watts, porque geralmente essas lâmpadas são de 15, 20 watts, são uma potência baixa. Para gastar a mesma coisa que meu ar gasta em 1 hora, tem que passar mais de 54 horas ligada direto para você ver a diferença. Por último, aí no livro de vocês tem assim, analisando uma conta de luz. Eu não vou pegar essa conta de luz que tem no livro, porque essa aí não é igual à nossa que a gente conhece aqui. Então eu vou pegar essa aqui que é a minha. Eu não sei se vai dar para você ver aí, mas tenta acompanhar aí. O que é que tem de interessante para ver aqui? Quase nada, só o consumo. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo aí descrição da nota fiscal. Primeiro tem assim, consumo ativo, ó, kWh, tá vendo? kWh. Aí TUSD. O que é esse TUSD? É a taxa de uso do serviço de distribuição. Você é cobrado por usar o serviço de distribuição de energia, de transmissão de energia. E aí vem aqui, quantidade, 109,0. Ou seja, isso quer dizer que eu gastei, nesse último mês, 109 kWh. E aí na frente tem o preço do kWh. A gente é cobrado por kW. Cada kWh custa 0,36 centavos. Barato, né? Então, como é que faz para saber o valor da conta? Multiplica esse 109 por 0,36, que vai dar 39,85. Esse é o valor dessa taxa aí. Só que tem outra taxa. Essa primeira taxa é só do uso do sistema de distribuição. Essa segunda taxa que tem assim, consumo ativo TE, essa que é do consumo, é do que realmente eu gastei, que é os 109 kW. E aí, outra taxa. Aí você pega os mesmos 109 e vai multiplicar pelo preço que tem aí na frente, que é 0,31 centavo. Então eu pago 0,36 centavo pelo uso da rede e 0,31 pelo que eu realmente gastei. E aí, multiplicando, dá 34,65 centavos. E ainda tem outra taxa para fechar a conta, que é o que? A contribuição da iluminação pública municipal. Essas luzes dos postes que tem aí no meio da rua, a gente que paga a conta. A gente e a prefeitura. Cada conta vem uma taxa que é referente à iluminação da cidade. Nós pagamos uma taxa e, se eu não me engano, a prefeitura ainda paga outra taxa também. E aqui no meu caso foi 5,65. E aí, somando tudo, a minha conta deu R$ 80,15. Bom, no mais, não tem nada de muito interessante. Uma coisa que vocês talvez precisem saber é aqui, ó. Aqui onde tem demonstrativo de consumo de nota fiscal. Aqui ele vai dizer o valor que ele leu naquele relógio que marca lá. Aqui pode ser útil para você saber se você foi, vamos dizer assim, prejudicado. Porque às vezes o cara que vai tirar a leitura, ele pode errar. Pode acontecer dele errar. E se ele errar, você tem como saber por aqui. Aqui tem a leitura anterior, tá vendo? 4.703 e tem a leitura atual, 4.812. Como é que sabe quanto eu gastei? Pega a atual e subtrai da anterior. Se você subtrair 4.812 de 4.703, dá exatamente 109 kWh. Foi o que eu gastei. Aí você, se você desconfiar que ele errou, você pode olhar na sua conta de luz o valor que está dizendo da leitura atual e ir lá no seu relógio conferir se realmente é esse valor. Se tiver diferente o valor, muito diferente, então pode ser que ele tenha errado. Se tiver uma diferença significativa, ele deve ter errado a leitura. E você pode reclamar e pedir para corrigir a conta de luz. Então, alunos, eu vou parar por aqui e eu quero que vocês agora respondam a questão 3, a questão 4 e a questão 5 da página 105 do livro de vocês. Respondam no caderno e me mandam uma foto no Google Classroom, tá certo? Por hoje é só isso. Tchau e até a próxima.